Salve, salve, meus amigos! Começando mais um Gazeta Esportiva, primeira edição. Eu sou Vitor Ferraggi, estou aqui para a gente falar de futebol. Finalmente voltando aí o calendário do nosso querido futebol nacional, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Hoje tem jogo, daqui a pouquinho a gente vai falar qual o jogo que temos na noite de hoje, jogo importante, mas antes quero apresentar aqui meus dois parceiros que estão comigo nessa bancada durante o programa de hoje. Primeiro ele, né? Theo, que está voltando aí depois de muito tempo, hein, que não estava por aqui. Está de volta, Theo, tudo bem? Então. Prazer, hein? Fala, Vitão, Gui. Prazer é todo mês estar de volta aí depois de... Foi bem de férias? Um mês de descanso aí, foi bem demais, deu pra descansar. Isso aí. Mas bora que tem bastante coisa pra gente falar hoje, né? Exatamente, voltou logo na volta aí do Campeonato Nacional, Copa do Brasil, voltou junto. Guilherme Serrano, você nunca sai, né? Tô aqui sempre aqui. Sempre, o horário certo? das 8 cativo aqui. Beleza, Vitão? Virou rotina. Bem-vindo de volta, Theo. E bem-vindo de volta ao futebol brasileiro também, tá? Todo mundo com saudade, então vamos falar bastante disso aí. Isso aí, vamos falar de futebol brasileiro. Eu sei que você gosta muito disso. O pessoal ficou meio tímido, Theo, durante a Copa América. Acho que o pessoal gosta mais de Campeonato Brasileiro, né? Gosta daquela briga entre os times aí, rivais. Enfim, hoje tem jogo do Palmeiras e essa é a nossa principal pauta, é a nossa pergunta. Qual será o resultado do jogo do Palmeiras contra o Internacional hoje pela Copa do Brasil? Vitória do Verdão, vitória do Colorado ou empate? O que você acha aí? Você pode votar, como sempre, deixar seus argumentos aí no chat do Facebook. Fique à vontade para comentar. Também entre lá no gazetesportiva.com, lá a enquete oficial. No fim do programa a gente também passa, como sempre, o resultado. Vou adiantar para vocês aqui que lá na Rádio Gazeta a gente fez uma enquete parecida se o Palmeiras ia continuar ou não sendo um bom time durante essa volta aí de temporada, e o pessoal votou bastante que não, que o Palmeiras ia cair de rendimento. Isso pode ser um assunto para daqui a pouco, mas, Theo, quero saber a sua opinião. Palmeiras vence hoje, volta bem depois dessa parada para a Copa América? Vence. Já a gente vai falar um pouco, acho que a gente vai até citar os amistosos que o Palmeiras fez aí nesse período de intertemporada. Mas acho que não deixaram de ser testes, né? Exato. E quando você faz testes, nem sempre o resultado importa muito, assim, apesar do Palmeiras ter sido derrotado pelo Guarani, por exemplo. Acho que o Palmeiras segue como favorito aí ao título da Copa do Brasil, com tempo para trabalhar ainda. Acho que o Filipão pode ter feito alguns ajustes e o time tem tudo para continuar nesse mesmo ritmo aí que vinha tendo antes da parada. Isso aí. E você, Guilherme Serrano? Internacional não é um adversário fácil ser batido. O jogo é no Allianz Parque lotado na noite de hoje. Confiante numa vitória do Palmeiras ou nem um empate? Confiante na vitória do Palmeiras, jogando dentro de casa. Deve buscar aí esse resultado para chegar no jogo de volta lá no Beira-Rio mais tranquilo. Vou na linha do Theo também. Os resultados na intertemporada não foram dos melhores, mas não é algo que preocupa. Felipão testando bastante gente, colocando gente até do sub-20. Então não é uma questão que liga muito ao sinal de alerta no Palmeiras, que deve seguir na toada. Eu falaria até 2-0 o Palmeiras hoje. Já arriscando aqui, até o palpite. Você tá bom de cravada, hein? Qual jogo você cravou? Foi da Copa Brasil e Argentina. Brasil e Argentina cravou aqui, falou gol de Gabriel Jesus. Então sigam o Guilherme Serrano, porque ele tá bom aí em palpites. Enfim, você pode votar aí no gazetesportiva.com, também pode votar no chat do Facebook. Chama seu amigo, sua amiga para acompanhar o nosso querido programa, que a gente fica aí até meia horinha, um pouquinho mais de meia hora aí falando de futebol. Então, se você está no seu horário de almoço, como muitos estão, que o pessoal sempre comenta aí, fique à vontade para participar conosco. Agora sim, vamos mergulhar de cabeça nesse jogo, porque, como o Theo falou, na intertemporada o Palmeiras venceu o jogo treino contra o Oeste e foi derrotado pelo Guarani. A gente até comentou aqui bastante, né, Gui, sobre esse jogo, falando de um possível alerta vermelho para o Palmeiras depois dessa derrota. Claro que não é o que a gente espera que o Palmeiras apresente. Até o Diogo Barbosa deu uma entrevista coletiva falando que é muito diferente os cenários, e claro que é. Em 2015, as equipes também se enfrentaram nas quartas, o Palmeiras avançou e posteriormente conquistou o título. Mas a partida teve polêmicas de arbitragem com o Wilton Pereira Sampaio, mesmo juiz da partida de hoje. E aí, o que você acha desse juizão teve aí? Gol impedido, teve lance de Pra quem falta. não lembra, fala dessa partida aí.
Teve o gol do Nico Lopes, se eu não me engano, do Internacional nessa partida estava impedido, mas o fato é que não interferiu, né? Porque o Palmeiras acabou avançando, mas é algo interessante aí pra gente lembrar, né? Ainda mais porque o árbitro é o mesmo, então... Como a gente vem tendo bastante polêmica aí de VAR em Copa América, é bom ficar com o sinal ligado aí. Quem sabe amanhã a gente não traz alguns lances polêmicos para analisar no programa. Exatamente. Theo, atenção nesses nomes aqui. O Palmeiras tem desfalque. Lateral direito Mike, que se recupera de dores no pubis. Ivan Angulo, com dores por conta de um trauma. E Ramires, reforço que ainda busca a melhor condição física. Todos titulares à disposição. Você acha que o Palmeiras vai com força total? Eu tenho aqui uma escalação e tem um nome aqui que o pessoal não vai gostar muito não, que é Já no meio. quem seja. Quem que é esse cara aí? Conta pra nós. É o LL, né? LL. O famoso LL. Lucas 20. Lima, 20. Contestado ainda, né? Mas vamos ver se ele aproveitou esse período aí de intertemporada pra colocar o pé na forma, né? Vamos ver se ele volta aí a encontrar o futebol que um dia já fez ele ser tão elogiado aqui no Brasil. Exatamente. Né? E dos desfalques, acho que o que mais chama atenção é o Mike, claro. Mesmo assim, não vai fazer falta porque o Marcos Rocha... Dá conta do recado, né? Ali o nível não vai cair com a entrada no Marcos Rocha. Faz uma ótima temporada, inclusive balançando as redes algumas vezes já no Campeonato Brasileiro, Libertadores. Verdade. E o Palmeiras vai com força total, sem dúvida. Ramires ainda não tem condições de jogo, né? Não faz falta, né? Não vai fazer ainda não falta. Faz falta. Meio de campo assim do Palmeiras. Como o Angulo, né? Também, exato. Foi recém-promovido. Exato. É jovem ainda, nem teve chance ainda na mesmo equipe. Se estivesse disponível, não ia atuar. Acho que nem ele nem o Ramires. Então, são dois jogadores que não fazem tanta falta. A expectativa pelo William Bigode, né? Exato, exatamente. Eu acho que é o maior destaque aí, fica à disposição e pode reestrear ainda pelo Verdão, né? Esse aí, se deixa chegar, toma vaga, hein? Com certeza, a gente até vinha discutindo se ele já chega como titular, acho que não, né? Hoje, por exemplo, deve ficar como opção, mas quem sabe ali de segundo tempo uma entrada e ele que é o jogador que sempre pode surpreender. Exatamente. Antes da gente passar as escalações, pelo lado do Internacional, temos uma preocupação aí, o torcedor palmeirense tem uma preocupação. Por quê, Guilherme Serrano? Paulo Guerreiro, né? Ele que... Se tem gente aí pegando 10 dias de folga depois da Copa América, exemplos de Cueva, o Paulo Guerreiro já deve voltar na condição de titular para a partida de hoje. Precisa, né? Precisa do cara. Precisa do cara e ele deve estar como titular, então preocupação a mais aí para a forte defesa do Palmeiras. Exatamente. Lembrando então que o jogo é no Allianz Parque, você vota aí na nossa enquete se o Palmeiras vence, empata ou perde para o Internacional. Fala aí também se o William Bigode merece ser titular já do Palmeiras. Enfim, comente aí sobre a equipe do Palmeiras, principalmente se você é palmeirense. Theo? Vale lembrar que o Guerreiro foi completamente anulado no jogo no Allianz Parque entre Palmeiras e Inter pelo Brasileirão, né? 1x0 Palmeiras, né? 1x0, ótima atuação do Felipe Melo e da dupla de zaga. Isso aí, já que você está falando de Felipe Melo, dupla de zaga, passa a escalação, provável escalação do Palmeiras para a noite de hoje, então, Theo. Bora. O Palmeiras deve ir a campo com o Everton no gol, Marcos Rocha na direita, Gustavo Gomes e Luan formando a dupla de zaga e Diogo Barbosa na esquerda. Felipe Melo, Bruno Henrique formam a dupla de volantes, somando aí o LL20 queridíssimo, para fechar o trio de meio campo. Ali mais para frente teremos Dudu pela esquerda, Zé Rafael pela direita e Daverson centralizado. Esse é o time então do Palmeiras, provabilíssimo time do Palmeiras que entra em campo na noite de hoje lá no Allianz Parque. Guilherme Serrano, o outro lado agora do campo é do Internacional. E como que o Inter vem para o jogo de hoje? Marcelo Lomba no gol, Bruno, Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta e Wendel, Rodrigo Dourado, Edenilson, Nonato e Patrick, Nico Lopes e ele, Paulo Guerreiro. Ataque forte do Internacional. Nico Lopes e Paulo Guerreiro, dois nomes conhecidos aqui do futebol sul-americano, até internacionais esses nomes aí. Paulo Guerreiro
tá na seleção da Copa América como centroavante. Então é um time que o Palmeiras precisa abrir o olho. O Internacional, claro, tá na Libertadores também. Talvez a Copa do Brasil não seja o principal foco do Inter neste ano, mas é um time que com certeza vai vir com força total. A gente tá vendo aqui essa escalação muito forte também. Acho bom o Palmeiras abrir o olho. Mas os dois aqui confiantes, então, na vitória do Verdão na noite de hoje no Allianz Parque. Bom, acho que é isso do Palmeiras. A gente pode dar uma passadinha rápida no Facebook, porque depois do Palmeiras tem um monte de notícia aqui de São Paulo, Santos e Corinthians. Tem gente opinando aqui já. Ó, o Jairo Rabelo falou que vai ser 1-1. O Robson Cardoso, 3-2 pro Inter. Jogão, ó, jogão, hein? E o Bigode Ferreira tá sendo um pouco mais ousado. O Inter 7-0. Tá bom? Palmeirenses. O Mateuzinho Tereta aqui mandando um oi pra gente. Olá. Olá. Gabriel Benzi sempre com a gente também, né? Mais conhecido como... O Homem-Aranha de Americana. Não dá essa deixa, né? Não dá essa deixa, não, que vai ser sempre assim. Eduardo Lima, Palmeiras... Eu vi com os meus próprios olhos. Palmeiras vence com autoridade contra o Inter. 2-1 pro Verdão, tá falando o Eduardo Lima. O Vitor Rosa também sempre com a gente. Abraço. Leonardo dos Anjos Melo, Inter 1-0, gol do Guerreiro, tá cravando ele aqui. Valquíria tá falando Verdão, Verdão, Verdão. Será que é 3-0? Um Verdão pra cada gol? Ó. Pedro Rocha, 0-0, sem Mundial contra Internacional. Rodrigo Moto Gabriel marcando presença aqui também, como de costume. Para fechar, o Edenilson Cunha falando que vai ser 3-1 pro Verde. Isso aí, então. Palmeiras vencendo com autoridade também no nosso chat do Facebook. Lembrando que você pode continuar votando aí, mesmo que a gente mude de assunto, que é o que a gente vai fazer agora, porque vamos passar as notícias do São Paulo. São Paulo volta a jogar no sábado, às 19 horas no Morumbi. São Paulo com um cenário diferente do Palmeiras, mas com o adversário sendo o Palmeiras. Aí, grande volta, hein? Que volta pro São Paulo. Esse jogo diz muita coisa, né, Theo? Principalmente depois do que o São Paulo passou nessa primeira temporada, intertemporada, que o Cuca acho que só não falou mais do que o Fábio Carille dessa intertemporada, porque o Cuca falou bastante que essa pausa da Copa América ia ser importante. Sim, deu para mudar alguma coisa ou você acha que o São Paulo volta igual? Não. Igual é inadmissível que volte, né? Tem que, no mínimo, mostrar que mudaram algumas coisas do fim dessa primeira parte da temporada, mas não deixa de ser um teste de fogo, né? Mesmo que o São Paulo apresente uma evolução, vai ter que suar muito a camisa para vencer o Palmeiras. Vai ser um jogo complicadíssimo aí. E é um jogo que pode dizer muito sobre a segunda parte da temporada do São Paulo, né? Começar com uma derrota seria, num clássico desse ainda, afunda mais, né? Seria um impacto grande, no meu ver, pelo menos. Exato, mas uma vitória faz toda a diferença, hein? Já muda o cenário, né, Gui? Exatamente. São Paulo jogando contra o Palmeiras, pelo menos no Morumbi, tem um retrospecto bom, né? Para quem gosta de superstição, gosta de número, retrospecto, é uma boa notícia. E realmente não vai ser um jogo fácil. São Paulo, uma fase totalmente diferente da do Palmeiras, mas se engata uma vitória aí, quem sabe, já dá um ânimo completamente diferente para a equipe, para tentar aí uma mínima evolução no segundo semestre, que está complicado pro lado tricolor. Exato. Falando em ânimo, vocês ficaram animados com essa contratação do São Paulo, o atacante Raniel, que vem do Cruzeiro. Com a camisa 21, o jogador disse estar feliz e falou que chega para agregar e ajudar o time a vencer. Falou aí mais do mesmo, né? Clássico, mais né? do mesmo, mas futebol do Raniel te agrada, Theo? Cruzeiro, ele fez boas partidas, mas perdeu espaço, né? O Mano não costumava utilizar muito ele. Ele também, convenhamos, disputar a posição com o Fred aqui covardia, no futebol, né, brasileiro covardia. É complicado ainda para um jogador jovem como o Raniel, mas é um jogador que conviveu também com algumas lesões ao longo da passagem pelo Cruzeiro. São 6 lesões. Mas acredito que ele venha para somar, sim. É mais uma opção ali de frente para o Cuca, que agora não pode mais reclamar da ausência de um camisa 9, né? E o São Paulo... se o Raniel não der certo, aí eu vou querer ver o São Paulo falar, não é um 9, temos que buscar outro 9, porque contratou o Pablo para essa função. Aí falaram que o Pablo não era, na verdade, um 9 depois que ele chegou. Enfim, acredito que o Raniel chegue para somar, mas
não vejo ele como titular absoluto neste momento, desde a chegada. Isso aí. O que preocupa um pouco do Raniel é essa questão da lesão, né, Gui? Exato. Porque ele vai para um time que é conhecido, está atualmente conhecido por ter vários jogadores lesionados. Chega um cara que passou por 6 lesões em período de Cruzeiro, então... A gente trouxe até aquele infográfico aqui alguns dias álbum atrás. De figurinha, né? Álbum de figurinha das lesões do São Paulo. Então é algo que preocupa e preocupa bastante, na minha opinião. Corre o risco, sim, de... O torcedor São Paulino já deve estar preocupado. Faz aquelas 3 partidas boas, daqui a pouco ruptura... Não, tira alguma coisa, 6 meses fora. Nem brinca. Enfim, mas eu vou na do Theo também. Acho que o Raniel chega nesse momento... Mais positivo que negativo essa contratação. É positivo, eu vejo como positivo assim. Acho que a única ressalva é essa questão da lesão. Mas chega pra ficar no banco do Pablo nesse momento, talvez. Aí, pelo menos por agora, o Pablo retornando de lesão deve ser o titular, sim, dessa equipe do Cuca. Isso aí, então. Raniel Cruel, apresentado, então, com a camisa do São Paulo, falou que vai chegar aí para fazer a diferença. Para continuar aqui no São Paulo, com problemas financeiros, o clube quer vender coadjuvantes, Lucas Fernandes e Júnior Tavares. Júnior Tavares é aquele jogador que não dá certo nunca, né? Nunca dá certo no São Paulo, sempre acaba sendo emprestado, um jogador que não vinga, parece que não consegue vingar. Devem sair aí do São Paulo, não vão fazer falta, né, Theo? Júnior Tavares faz falta? Eu gostaria de ver eles tendo pelo menos algumas chances aí na equipe. São Paulo São Paulo é complicado, né? Contratou o Léo Pelé para ser reserva do Reinaldo. Aí mantém o Reinaldo de titular. Eu gostei das partidas que o Léo fez, principalmente na final do Paulista. Ele entrou bem contra o Corinthians. Mas, cara, o Reinaldo não faz uma boa temporada. E muito por isso eu gostaria de ver o Júnior Tavares tendo chances. Agora, se o Júnior Tavares daria conta do recado ou não, eu não sei. Porque ele foi para a Sampdoria, passou um ano lá, jogou 3 jogos. A chance dele dar conta do recado dessa maneira é mínima, né? Exato. Aí não tem... Aí, de fato, talvez uma venda, uma negociação seja mais proveitosa aí para o clube. Exato. Lembrando que a meta do São Paulo é lucrar 120 milhões com venda de jogadores. Eu quero saber qual jogador que vale tudo isso, exatamente. Né? Ou vai vender todo mundo, porque um só não tem. Ou vende o Antony, o Lisier, entendeu? Exato. Mas aí já cai no outro lado da moeda. Tem que manter o projeto esportivo, né? Como eles fazem. Não pode vender as joias, mas quer lucrar 120 milhões. Ou seja, ano após ano é complicada essa questão no São Paulo. E só para falar de novo aí sobre o Júnior Tavares, é impressionante a questão lá do lateral no São Paulo, no mínimo 10 anos, assim. Exato, não vinga, né? Esse tipo, sei lá, tem um sapo enterrado lá na lateral do Morumbi, que é um absurdo o que acontece, não sei. Isso aí, passadas as notícias do São Paulo, notícias boas e notícias ruins, né? Lembrando que ontem também saiu uma informação, ontem na entrevista coletiva, o Alexandre Pássaro, né, que é o diretor de São Paulo, falou que negou uma negociação aí com o Antony de 20 milhões de euros. Exato. O Antony vale mais que isso, né? Convenhamos, o Antony vale mais que isso. Então, São Paulo segurando aí a sua maior estrela dos últimos anos, aí quem sabe para uma venda no fim do ano, uma venda que aí sim irá render 120 milhões de reais. Bom, mudando de cenário, vamos falar do Santos, porque o Santos também joga no sábado às 19 horas fora de casa contra o Bahia. O Sampaoli enviou um e-mail com reclamações a diretores do Santos. Enviou um e-mail, Isso tá? é interessante. O técnico se queixa de atraso de 3 meses no direito de imagem, falta de reforços durante a pausa para a Copa América, partidas fora da Vila Belmiro e falta do pagamento do bicho. Então, tá o bicho, o Jorge Sampaoli, porque o Santos está devendo muita coisa aí. Ele que estava vivendo um caso de amor com o José Carlos Pérez, estava muito bem aí com o presidente do Santos, mas o presidente virou e falou assim, tenha paciência também, tenha calma. E aí, o que vocês acham dessa situação com o Jorge Sampaoli? Balança um pouco ou não? É muito curiosa, muito curiosa essa notícia. Para mandar e-mail já mostra que a relação não é tão assim amigável, né? Começou o São Paulo. Não é uma relação próxima. Começou o São Paulo reclamando da questão do centroavante, aí chegou o centroavante, não chegou o centroavante. E aí vai se estendendo as reclamações do São Paulo e vão se acumulando aí e o Santos não tem muita condição de fazer nada, né?
Eu sempre falo aqui que todo dia tem uma notícia nova do Santos em relação a bastidor, em relação a pagamento, em relação a Notícia ruim, né? Nunca dinheiro. notícia boa. E hoje, mais uma vez, e aí essa relação com o técnico começando a ficar desgastada é algo que preocupa muito. Porque, como você falou, o São Paulo chegou com moral enorme, a relação de amor com a cidade, com o time. Só que o tempo vai passando e acho que a paixão tá acabando um pouco. Olha só. E o São Paulo a gente sabe que é um cara que tem mercado em outros lugares, já recebeu proposta, inclusive, estando à frente do Santos. Então, pouco a pouco, se essas questões não forem resolvidas, Vai abrir mão pra concorrência, né? né? Indo embora, porque vai falar, eu tô aqui num clube que não me oferece as coisas que eu peço, vou embora. Uhum. E aí é o mínimo, né? Pagar o que ele merece, o que foi combinado é o mínimo. Enfim, Theo, temos algumas coisas aqui para comemorar. O torcedor santista tem notícias para comemorar. Venda do Vecchio ao futebol árabe. Vecchio também. Ó, a cara dele aí, porque eu ia falar que eu nem lembro mais como é o rosto do Vecchio. Tô brincando, mas é um jogador aí que não atua mais pelo Santos há muito tempo. Foi pro Etihad, né? Esse clube é o Etihad. Está lá, foi pro futebol árabe. O Santos lucra 2,5 milhões. Saída alivia aí a folha salarial em 200 mil. Agora, tem uma notícia que é muito, muito, muito maior que isso e que aí sim deixa o pessoal muito feliz. Qual que é essa notícia, Theo? A notícia é que a segunda parcela do pagamento do Rodrigo deve ser depositada pelo Real Madrid. O Santos espera que seja depositada até sexta-feira. São nada menos aí do que 20 milhões de euros, o que equivale a 85 milhões de reais. E aí, meu querido, com 85 milhões de reais nos cofres, dá para pagar os 3 meses do direito de imagem, dá para trazer o lateral direito, Exato. Dá para deixar o São Paulo ali tranquilo. Uhum. Lógico que depende da gestão do Santos, do planejamento que eles estão elaborando para dar fim a esses problemas todos, mas é dinheiro que salva, né? Até o fim do ano aí dá pra dar uma... Até o fim do ano, pelo menos em meio a essa fase tão conturbada aí, extracampo do Santos, com certeza é um oásis aí. Exatamente. Lembrando que o Santos busca terreno para a construção de um novo CT da base. Aí já vai tudo. Então, aí você pode colocar esses 85 milhões, mais aí 15 de empréstimo, porque a alternativa deve custar 50 milhões, aí dá para pagar. Mas as obras custam mais 50 milhões. Então, 100 menos 85, sobra 15 aí que o Santos vai precisar pegar de empréstimo. E aí vai dinheiro de Sampaoli, vai dinheiro de lateral. Enfim, esse é o planejamento do Santos. Será que o CT é realmente o que o Santos precisa nesse momento? 100 milhões de reais não é brincadeira, né? Ia precisar vender 2 Rodrigo. Não tem 2 Rodrigos, então vai ficar com 85 milhões de um. Quer dizer, talvez até tenha para bombar aí, né? Exato. Mas vai demorar um pouco. Falta um pouquinho ainda, falta o interesse do Real Madrid num novo Rodrigo. Mas é isso, notícias do Santos pra gente fechar aqui são essas. O time buscando aí um dinheirinho a mais até essa sexta-feira com o Rodrigo. Sampaoli com uma relação conturbada com o José Carlos Pérez e com a diretoria do Santos. E esse novo CT de treinamento aí que pode custar as calças para o Santos, porque vai ser um precinho que não vai ser aquele precinho justo. Vai ser um precinho bem caro aí que o Santos nesse momento não tem para pagar. É isso, né? Pra gente fechar, vamos de Corinthians então? Vamos de Corinthians. Porque o Corinthians só joga no domingo, às 4 da tarde, contra o CSA. Um jogo relativamente tranquilo. A gente não precisa nem falar desse jogo neste momento. Vamos falar de ontem. Porque ontem o Gil foi lá no CT Joaquim Grava, foi apresentado aí, o Corinthians foi buscar o Gil. Gil cheio de grife, né? O Gil adora meter uma marquinha, né? Ele gosta. Gil é enjoado, mas foi lá ontem no CT Joaquim Grava, já cumprimentou. Vocês chegaram a ver a despedida dele? Sim. Passamos aqui, foi sensacional. Sensacional. Agora mais habituado. Estou desatualizado, desculpa. Gente. Exatamente, mas foi bom você lembrar, porque é muito boa essa despedida dele. Mas o Gil chegou ontem, não treinou, só deu alô pra todo mundo, falar, cheguei, tá? Chegou, foi bem recepcionado pelo elenco, já teve abraço de Gustavo, tudo. E é o zagueirão que a Fiel queria, né? Exato. Sem dúvida nenhuma, tem identificação com a torcida, é experiente, tem muita qualidade, jogador que foi da seleção brasileira em um passado recente.
chega para ser titular absoluto, sem dúvida alguma. Exatamente. Bom, quem volta também hoje, Guilherme Serrano, Cássio e Fagner. Esses voltas gigantescas pro Corinthians aí. 2 jogadores também que não tiveram folga não, hein? É que não atuaram na Copa América, também, né? Mas são jogadores que estavam com a seleção brasileira. Viagem, treinaram também. Já voltam e já deve atuar, né? Principalmente Exato. o Cássio, né? Domingão contra o CSA deve atuar. E assim como o Gil deve ficar à disposição. Não sabemos ainda em que condições tá, né? Ele estava jogando na China, não é o caso do Ramires, que estava 1 ano sem jogar, mas vamos ver aí se esse atua já no domingo. Exatamente. Outros que voltam. Jadson retomou os trabalhos com bola nessa terça-feira. Além dele, Everaldo, Cleison e Regis são outros que estavam em fortalecimento e voltam a ficar à disposição. Acho que o Regis foi a alta, né, do Corinthians nessa intertemporada. Foi muito bem, fez gol em 2 jogos aí amistosos do Corinthians. Muito bem o Regis, a gente cantou essa bola aqui, hein, falando que o Regis é um bom jogador. Será que vai cavar a titularidade para esse segundo semestre? Aí o Jadson não está muito bem, Sornosa nem se fala, então... Eu acho possível. Do meio para frente ali do Corinthians, qualquer um que se destacar, não é muito difícil tomar a titularidade, que o pessoal tá meio abaixo. Exatamente. Prováveis ausências, Theo, então, quem que não fica aí? Ramiro e o atacante Gustavo, ambos com dores na coxa direita. Realizaram um tratamento na fisioterapia com e sem bola, mas já não treinam com intensidade há quase 2 semanas. 2 baixas aí, né? Carille sofrendo com isso. Eu ia falar exatamente isso, que teve uma parada grande aí para a Copa América e o Carille não conseguiu treinar o time que ele quer utilizar daqui para frente na temporada, exatamente. Porém, o Corinthians vai ter apenas um jogo nos próximos 14 dias, nas próximas 2 semanas. Então vai ser um tempo aí... Mais um tempinho, né? De ouro para o Carille tentar montar esse time dele. Agora, aos poucos, com o elenco voltando a ficar completo, né? Cássio e Fagner voltando, os 2 principais jogadores do time. Então, as próximas 2 semanas serão muito importantes aí pro futuro do Corinthians na temporada. Exato. É bom a gente pontuar aqui várias brigas legais aí no ataque do Corinthians. A gente pode ver o Pedrinho brigando com o Matheus Vital, brigando entre aspas aí por posição. O Everaldo com o Cleison também, não sei quem pode atuar pela... E com o próprio Regis, esquerda, né? Porque com o Regis também. O Carille pretende, tá lá no nosso site, tá nas matérias referentes aos treinos do Corinthians da semana. O Carille, ao que tudo indica, pretende utilizar o Cleison centralizado no meio de campo para poder colocar o Everaldo como titular pelo lado esquerdo. É uma alternativa aí, mas a gente acabou de citar o Regis também, é uma opção para esse Jadson meio de campo, também. Jadson, então vamos ver aí o que o Carille vai aprontar. Isso aí, então. Acho que a gente pode passar a régua aqui dos 4 principais grandes de São Paulo. Para você que não sabe, o Brasil foi campeão da Copa América, brincadeira. Não vamos falar mais de Copa América, vamos falar só de campeonato nacional. Só ano que vem agora a gente fala de Brasil, só quando tiver amistoso também da seleção brasileira. E olhe lá, que não vem fazer amistoso com seleção pequena não, que a gente quer ver o Brasil atuando aí com o time europeu. Não foi campeão da Copa América, agora com ou sem Neymar? Sem Neymar, vai. Sem Neymar, com Neymar ou sem Neymar? Com Neymar, né? Vai. Tá na hora de voltar também, vai. Vamos combinar aqui, então. Bom, não vou falar muito de Neymar, porque senão o pessoal já começa a falar bastante aí nos comentários. Bom, pra gente terminar, antes da gente passar o resultado da nossa enquete, vamos de Face? Vamos aí, você quer ler aí? Eu passo aqui. O Vicente Barbosa falando que o Palmeiras Internacional tem tudo para ser um jogaço. Para aqueles que gostam de um bom futebol, concordo também absolutamente. Ainda mais que depois de uma parada de 30 dias em que a gente espera que as equipes voltem a todo vapor, né? Exato. Ele também cita que os outros bons jogos dessas quartas de final de Copa do Brasil, como é o caso de Atlético Paranaense e Flamengo, estreia do Portuga, Jorge Jesus à frente do Fla. Grêmio e Bahia também, Bahia numa crescente na temporada, chegou o Guerra agora do Palmeiras, né? Quero ver o Guerra no Bahia, hein? Então. O Birajara Saldanha aqui presente também, o Adriano Rodrigues de Queiroz falando que o Palmeiras mete 2-0 no Inter. E por hoje é só. Isso aí, então. Muito obrigado a você que participou.
Antes da gente ir embora, eu quero saber o resultado da nossa enquete, porque a gente perguntou qual será o resultado de Palmeiras e Internacional hoje pela Copa do Brasil. Vitória do Verdão, empate ou vitória do Inter? Tá aí, ó. Deu Verdão. Certa discrepância aí Sim. nesse resultado. Palmeiras com 60% dos votos, 14% empate e 26% Internacional. Então, o pessoal seguindo aí a linha de vocês dois, acreditando numa vitória do Palmeiras, também acredito numa vitória do Verdão na noite de hoje. Agora sim, a gente agradece muito a sua participação aqui no Gazeta Esportiva, primeira edição. Muito obrigado para você que comentou. Para você que só assistiu, ficou um pouquinho envergonhado aí de comentar, a gente agradece também por você estar conosco. Theo, seja bem-vindo de volta mais uma vez. Muito obrigado, hein? Valeu, Vitão, e até amanhã. Estarei aí. Isso aí, amanhã estamos aqui então. Abração. Estará aqui também, Guilherme Serrano? Estou de Amanhã folga, não. né? Não, Fala, tô de folga. não, mas não estarei aqui. Sexta-feira eu tô de volta. Isso aí, então. É isso aí, então. Muito obrigado pela sua participação. Entre lá no gazetesportiva.com. Se você ainda não votou na nossa enquete, você pode entrar lá e votar. A enquete continua durante todo o dia. Pode ver a matéria que o Theo falou do Corinthians, além do Corinthians, Santos, São Paulo, Palmeiras, enfim. Tudo que você precisa saber do futebol nacional. Lá na Rádio Gazeta, a mesma coisa. A gente sempre fala muito de futebol por lá. Futebol a gente fala em todo lugar aqui na Gazeta. Você sabe muito bem disso. Então, muito obrigado pela sua participação. Amanhã estaremos de volta com o Gazeta Esportiva, primeira edição. Tchau, tchau e até lá.